Para quem não me... Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Ana Paula, moro em Bruxelas. E... Vocês estão conseguindo me escutar? Nem vem. Ah, ok. Sim, muito bem. Aqui, Bela. aqui apareceu que a internet caiu, mas ok. Obrigada, né, pela oportunidade de falar. E vamos antes fazer uma oração, como todos os dias. Eu espero que essa palavra seja um alimento diário para todos nós. E é isso. Senhor, meu Deus, meu Pai, desde já agradecemos, Senhor, por mais um dia, pelo alimento diário, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor, de nos levantarmos da cama e fazermos, Senhor, com que um dia a mais seja diferente. Nós te agradecemos pela vida de cada pessoa que está aqui. Te agradeço também por essa oportunidade que o Senhor me deu, Pai, de estar falando da sua palavra. Essa responsabilidade que o Senhor colocou, Pai, e me presenteou. Eu peço, Senhor, que, que as minhas palavras sejam, Senhor, flechas que atinjam o alvo, Pai, que sejam os seus filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu vou ler e depois eu separei alguns versículos aqui, qual me chamou a atenção, e após eu quero estar dando uma explicada. Hoje vai ser Provérbios 28, Provérbios antitéticos. Amém. Vamos lá. Fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é interprido como leão. Por causa das transgressões da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva, que a tudo arrasta e não deixa trigo. Os que desamparam a lei louvam os perversos, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que os perversos no seu caminho, ainda que seja rico. Os que guardam a lei é filho prudente, mas o companheiro é libertinos envergonha a seu pai. O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-se para comparecer do pobre. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Os que desviam os retos para os maus caminhos, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre, que é sábio, sabe sondá-lo. Quando triunfam os justos, há grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, o homem se esconde. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Como o leão que ruge o urso, que ataca, aí assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. Perdão. O príncipe falta de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. O homem carregado de sangue de outrem fugirá até a cova, ninguém o detenha. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos logo cairá. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas os que se ajuntam a vadios se fartará de pobreza. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás da riqueza, mas não sabe o que há de vir sobre ele a penúria. O que repreende ao homem acharás depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba o seu pai ou a sua mãe e diz, não é pecado, companheiro é o destruidor.
O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia ao Senhor prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Amém. Bom, deixar aqui minha colinha, né? Provérbios 28, ele fala muito sobre justiça, liderança, honestidade e integridade. No primeiro versículo que me chamou muita atenção, ele fala sobre fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é interpretido como o leão. Por quê? A gente sabe que a diferença entre o justo e o ímpio, o joio e o trigo. Sabemos que são pessoas totalmente opostas, que vivem em princípios totalmente opostos. E aqui fala que o justo, ele não precisa fugir. Por que ele não precisa fugir? A gente sabe que quando uma pessoa carrega a palavra do Senhor no coração, ela tem aquela paz que transcende todo entendimento. Não tem a necessidade de fugir. Mas aquele que não conhece ou conhece e não carrega os princípios do Senhor, ele está o tempo todo fugindo, fugindo dele mesmo, fugindo do chamado dele, fugindo das coisas para que no qual ele tem um propósito e ele está sempre fugindo para que ele preencha um vazio dentro dele. Então, aí nós podemos ver, né, a diferença entre um justo e um ímpio. E, e no 2, claro, é bem nítido que fala referente ao líder sábio e sensato. Por causa das transgressões da terra, mudam-se frequentemente os princípios, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. O que quer dizer? Quando nós achamos que não precisamos estudar referente à política, eu mesmo, isso aí serve para mim, referente à política. E é algo muito importante, porque Salomão já deixou aqui para a gente bem específico, que quando nós colocamos uma pessoa que tem os princípios do Senhor, que carrega os valores naquele lugar ali onde vai governar toda a terra, os ímpios os justos, na verdade, eles se acalmam, eles se contentam. Agora, quando nós colocamos uma pessoa no qual não tem valores, no qual não sabe o valor de uma família, não sabe, não estou citando, né? Não estou puxando nem para um lado nem para o outro, mas são pessoas que realmente têm princípios diante do Senhor, diante da palavra do Senhor. Com toda certeza você vai ver os frutos dele serem frutos que, como que se diz, frutos podres, né? A gente conhece uma árvore pelos frutos. Então, na mesma forma, é isso. Quando nós formos, desde que se eleger alguém, porque é nossa responsabilidade, não é a pessoa que se elege, é a responsabilidade do público, da população. E, contudo, quando nós elegemos uma pessoa que é totalmente fora da curva, né, como a gente diz, acaba com que o povo acaba sentindo depois, né, como a gente vê agora. Enfim, o terceiro ele fala muito, ele é bem nítido, que ele fala sobre humilhar, ele é específico sobre humilhar o seu próximo. O homem pobre que oprime os pobres é como a chuva que tudo arrasta e não deixa trigo. Aquela pessoa que cresceu na vida, vamos dizer assim, aquela pessoa que cresceu na vida, que não tinha nada, porém ela teve a oportunidade de crescer e tudo mais. Muitas pessoas aqui em Bruxelas, muitos brasileiros também são assim, é, infelizmente. Parece que quando chega, que eu não sei o que acontece, parece que quando chega aqui muda a mente, eu, infelizmente, não faço a menor ideia do que acontece, mas acaba humilhando os seus próprios conterrâneos, as próprias pessoas que vieram do mesmo lugar que ela. Então, assim, deixa com que o coração entre a soberba, entre a avareza, todas essas coisas que parece que o dinheiro fala mais alto. Então, aqui o Salomão já deixa bem específico para a gente, que uma pessoa assim, ela é como uma tempestade, e ela é como
É, ela é como, não é só, pois é, parece que é em todo lugar, né? Que existe esse tipo de pessoa. E Salomão deixa bem específico, que é uma pessoa que destrói, que é como uma tempestade, que passa e devora tudo, que destrói por onde passa, destrói tudo. E também é uma pessoa que não tem frutos, que não deixa trigo, como ele falou, não deixa um fruto ali, não, só deixa coisas ruins. Enfim. Quatro, os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Bom, como no primeiro eu falei que existe o ímpio e o justo. Aquele que guarda os mandamentos do Senhor, aquele que se contagia com a palavra do Senhor, ele vai se alegrar com as coisas do Senhor. Porém, aquele que se contagia com as coisas do mundo, quando você começa como que se diz? Quando você começa a conviver com pessoas que não têm nada a ver com você, que são propósitos diferentes, é, caráter diferente, valores diferentes, você acaba querendo ou não. Não adianta falar, eu vou vencer. Não, se você não tiver o pé firme no chão e a sua identidade firme no Senhor, você não consegue vencer o mal, porque o mundo já é do maligno. Então, assim, o mal está o tempo todo tentando prevalecer. Então, se a gente não for forte, a gente não consegue. E o Senhor mesmo diz que a gente não, por mal, a gente não precisa enfrentar ele, a gente tem que correr dele. Ninguém é bobo de chegar no mal e enfrentar o mal. Então, quando você está no meio dessas pessoas, você acaba e você não está com a vida santificada, a sua vida no altar, você acaba, seus olhos acabam brilhando para aquilo. E conforme os seus olhos, né, vai entrando pro coração e vai através das suas atitudes e daí pro ladeira abaixo, né? A gente sabe. Bom, os homens maus não entendem o que é justo. É a mesma coisa do 4. Acho que basicamente é a mesma coisa. Quando nós aqui, por exemplo, nossa plataforma, nessa plataforma aqui, nós entendemos o que está acontecendo, nós entendemos o mover que está acontecendo, porque todos nós estamos num só propósito e um só objetivo. Eu não sei se todos são cristãos, mas eu sou cristã. E quando nós estamos na igreja, lá nós vemos pessoas, né, chorarem, sendo batizadas pelo Espírito Santo, sentirem o mover do Senhor. Nós entendemos, nós realmente sabemos que o que está acontecendo ali. Mas quando vem uma pessoa de fora que não tem a mesma visão, ela não consegue olhar para aquilo ali como uma forma normal. Para ela é um estranhamento. É como se qualquer outra pessoa de fora chegasse aqui e visse cada um de nós lendo um versículo. Para ela seria um estranhamento. Então, eu peguei isso como muita, para tomar muito cuidado com quem nós andamos, com quem nós andamos e o que falamos. Por quê? Porque não é qualquer pessoa que vai entender o que você fala e não é qualquer pessoa que vai compactuar com o seu comportamento, seja ele bom. Por mais que seja ele bom, né? Ela não vai entender, né? É, você está no momento seu, você está se dedicando para uma vida mais íntima com o Senhor. Vamos supor o jejum da graça. Chega uma pessoa e a Grazi fala, não, não, muito obrigada, não sei o que, tô jejuando. A pessoa que não tem nada a ver com a vida dela, não entende realmente aquilo ali, ela vai estranhar e ainda por cima pode ser que ela até julgue. Então é muito bom com que a gente selecione as pessoas que andam ao nosso redor. Não é você deixar qualquer pessoa de lado e você julgar a pessoa e deixá-la de lado. Não. Mas a gente tem que ter cuidado com quem nós abrimos a nossa boca. Eu falo que é muito importante conversar com todo mundo, porque o Senhor foi assim, o Senhor, ele conversou com todos. Por onde ele passava, ele conversava com todo mundo. Porém, quando ele ia ter um secreto com ele, era uma pessoa especial.
Era poucos que sabiam da vida dele, era poucos que tinham ali uma intimidade com ele. Então, isso aí foi um exemplo em tanto que ele deixou para nós. Bom, o 6 fala sobre honestidade. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Aqui fala o pobre sobre miséria. Eu não acredito que seja sobre miséria, mas eu acredito que aquelas pessoas que têm, têm muito, né? Têm tem uma riqueza, na verdade, porém aquela riqueza não está ligada com o propósito. Então a pessoa ela sente sim tanto vazio dentro dela que que Salomão diz que é melhor que o pobre ande na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Por quê? Porque o rico está andando. A riqueza é coisa ruim? Não é, não é. Hoje o mundo é girado em torno de dinheiro e é algo que a gente precisa e necessita que traz o nosso alimento. Mas quando a gente tem e deixa com que aquilo mexa com a nossa cabeça e entre no nosso coração, não tem como nós acharmos um caminho correto, não tem como a gente querer estar alinhado. É ótimo quando a gente tem e a gente se alinha. Aquilo ali é fruto do nosso trabalho. O dinheiro, eu falo que JJ, ai, não me lembro o nome dele agora, mas ele fala que o dinheiro devolve, porém é o seu trabalho. Você trabalha e vai e ele traz de volta todos os benefícios. Você trabalha, aí você quer um lazer, então ele fala assim que o dinheiro devolve nessas situações. É no seu lazer, é você conquistar suas coisas, mas não chegue a entrar no seu coração. Isso, Jota, muito obrigada. Ele fala que o dinheiro devolve, conforme o nosso trabalho, mas não ao ponto de chegar no nosso coração e estar soberba, não poder olhar para o próximo, né? Não poder ser uma pessoa não me toque. Mais ou menos isso. É muito interessante, porque isso são coisas que a gente aprende no dia a dia e Salomão já tinha deixado tudo isso separado para nós. E o 10. O 10 eu acredito que seja o que mais me chamou a atenção. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. Aquele que há intenção de fazer um mal com o outro, a gente não precisa fazer nada. Já ouviu falar aquele ditado que fruta podre cai sozinha? É mais ou menos isso. Aquele que faz o mal, contempla o mal, gera o mal dentro de você, ele mesmo faz com que ele mesmo se enrola na própria corda e cai sozinho. Você não precisa nem tocar. E é muito bom é mais interessante ainda quando nós temos o Senhor no nosso centro de todas as coisas, porque o Senhor vê e o Senhor que fala por nós. Porque nós humanos temos essa mania de, não sei o que, vou falar, ele vai ver, vai. E eu aprendi, não, eu aprendi que com que deixa que o tempo certo vai acontecer. O tempo certo a pessoa vai pagar com o que ela fez. Ah, você está desejando mal? Não, mas isso aí existe uma coisa que o Senhor não, não que deixou bem específico e não escondeu na Bíblia, foi o poder do plantio e da colheita. Então, tudo aquilo que plantamos, nós colheremos, seja lá bom ou ruim. Então, uma pessoa que planta batata, ela quer colher o quê? Banana? Não tem como. Ela vai colher batata. Plantou batata, vai colher batata. É mais ou menos isso. Bom, o 14. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá do mal. Na Bíblia fala que o coração alegre formoseia o rosto. Aquela pessoa que tá, e eu percebi isso, gente, meu Deus, é uma diferença enorme quando você tem o Senhor e quando você está afastado dos caminhos dele. É muito lindo, é muito interessante, porque quando você realmente está na presença dele, quando você está ali louvando, adorando a todo tempo, não falo louvando, adorando, ai meu Deus, não, porque o louvar e o adorar é no nosso dia a dia. Eu acho que vale mais o nosso dia a dia, o tempo todo a gente está conversando com o Senhor do que
a gente no meio do povo, ai meu Deus, aquela coisa toda. O nosso íntimo, eu acredito que vale, que seja mais especial. Então, quando a gente tem aquela intimidade com o Senhor, quando a gente tem aquela intimidade com o Senhor, o nosso coração, ele se alegra, e um coração alegre, ele formoseia o rosto. Isso é muito, muito, muito verídico. E, e é muito interessante que ele fala que o coração duro é um coração negativo, que cai sobre a desgraça. Desgraça é uma palavra feia? Não, é uma pessoa sem graça. É uma pessoa no qual que não tem alegria, não tem vontade de fazer as coisas. E é muito bom quando a gente está na presença do Senhor e deixa Ele como sente todas as coisas. Por quê? Porque até os problemas, percebe que até os problemas, quando vêm, ele é algo leve, é algo assim que a gente deixa na mão do Senhor e fala, seja feita a tua vontade. Vai se resolver. A gente vai orar, a gente vai descansar no Senhor e a gente realmente descansa, a gente fica tranquilo. Por quê? Porque a gente tem um coração leve, um coração cheio de graça. Agora, aquela pessoa realmente que fica o tempo todo batendo na mesma tecla, eu falo que entregar na mão de Deus e tira da mão de Deus, é uma pessoa no qual ela fica o tempo todo martirizando e vira uma pessoa sem graça, né? E o 19, o último, mas não menos importante, o que lavra a sua terra vira a fartar-se de pão, mas o que se ajunta aos vadios se fartará de pobreza. Essa palavra ela fala sobre semeadura. É igual eu falei, aquilo que a gente planta, a gente colhe. Mas a gente pode trazer para o nosso dia a dia também. É, no Provérbios falam, né, que a formiga no inverno, no verão ela trabalha para que no inverno ela tenha os mantimentos. Da mesma forma, nós, né, nós trazemos o mantimento para nossa casa, nós trabalhamos e tudo mais. E se nós formos uma pessoa preguiçosa, uma pessoa no qual temos esperarmos cair do céu, tudo assim, sabe? Não vai para frente, não vai, não adianta. O Senhor fala que oração é orar e ter ação. Então, se nós orarmos e termos ação, colocarmos na presença do Senhor, porque a gente tem mania de colocar na presença do Senhor e simplesmente dormir, né? O tal de descansar, a gente entra no descansar até demais. A gente ora, a gente entrega na mão do Senhor, ora e fazemos o que está ao nosso alcance, porque o impossível, quem vai fazer é Ele. Então, a palavra foram esses versículos, né, que eu quis grifar e falar aqui. Eu espero que tenha entrado no coração de vocês e que durante toda a semana permaneça no coração de vocês e seja como ensinamento, né, como todos os dias para nós. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar falando aqui e eu acredito que se nós formos, nós colocarmos isso todos os dias na prática, o caminho fica mais leve e mais tranquilo. E é isso, muito obrigada. Se alguém quiser falar alguma coisa, corrigir também, né? Fique à vontade. Estou aqui de coração aberto. Eu adoro essa palavra. Foi muito bom. Obrigada, gente. Amém. Bom dia, Ana. Obrigada, Muito Ana bem, Paula. parabéns, seja bem-vinda. Muito obrigada, Leandro. Tá chegando ao final do provérbio, mas não se preocupe. É, Não, né? não vamos parar. Exatamente. Vamos começar o provérbio tudo de novo. Eu tô lendo ele tudo de novo, eu tô lendo com vocês e tô lendo sozinha. Tudo novamente. Grazi, se você quiser, pode encerrar a gravação já, tá? Tá bom, então. Vou encerrar a gravação, mas a gente continua conversando. Sim, como você preferir.